Tenho certeza que eu vou ter que começar a andar de óculos escuros e boné, porque vai começar o cancelamento do Rodrigo e da ChurchCon nos próximos dias. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Fiscal do Feed aqui na ChurchCon, esse novo programinha, este novo quadro que pretende fiscalizar os feeds das igrejas e que mais do que só fiscalizar e apontar os erros, a gente também aqui vai trazer conselhos, ideias, apontar caminhos. Esse quadro, mais do que trazer só o erro ou só a visão diferente do que a gente acredita como comunicação e missão, ele quer fazer com que as igrejas tenham clareza sobre o que precisa postar, ou o que pode postar, ou o que deve postar, para que de fato a gente alcance pessoas, para que a gente fale do evangelho. O diagnóstico, na verdade, é que as coisas estão muito ruins, que a gente tem visto coisas bastante fracas do ponto de vista missional, e surgiu daí a ideia. Eu acho que mais do que a gente ficar postando, ocupando as nossas timelines com posts todos os dias, ou buscando um hype, buscando alguma coisa que viralize, a gente precisa começar a refletir sobre o que move a nossa missão, o que de fato as igrejas podem e deveriam falar, e como as igrejas deveriam falar. Hoje tenho falado muito nos meus workshops que as pessoas estão buscando significado. E tudo que as igrejas não têm dado, principalmente na internet, é significado, é conversa, é possibilidade de ouvir, é algum tipo de relacionamento, algum tipo de possibilidade de alcance dessas pessoas para uma conversa. E acho que mora aí o grande problema que hoje a gente tem enfrentado e que inclusive tem deixado a imagem da igreja cada vez mais distante. A gente viu esse na verdade ano passado, que saiu uma pesquisa falando que pela primeira vez a igreja como instituição perdeu o posto de instituição com maior credibilidade na sociedade, perdeu para o Corpo de Bombeiros. Isso para mim é um alerta de que a gente está fazendo uma má comunicação, ou que a gente está fazendo uma comunicação irrelevante. As pessoas, além de não buscarem mais a igreja por uma série de coisas, as pessoas não têm confiado mais na igreja. A igreja não tem sido mais um ponto de confiança. E esse é um grande problema. Eu acho que aí mora a grande dificuldade da missão. Quando você não tem credibilidade, quando você não acessa as pessoas, você não consegue de fato colocar a tua mensagem, ou você não consegue de fato estabelecer o mínimo de conexão sem um nível de resistência, sem um nível de desconfiança, né? Então, acho que inclusive, perde um pouco a relevância da igreja quando a gente está falando que a igreja está ocupando as páginas policiais, envolvimento excessivo com política, corrupção e tudo mais. Acho que mora aí o problema, mas também mora nessa massificação da igreja evangélica, que está crescendo, que a gente vê em número, mas também cresce de um jeito onde a teologia não está tão legal, onde a gente não tem de fato um senso missional. É uma igreja que está cada vez mais baseada no ego, no eu, e aí me parece que o reflexo desse tipo de feed que a gente vai ver aqui hoje está nesse lugar. Uma igreja que não tem liderança, uma igreja que não tem propósito e uma igreja que não tem senso missional. Então vamos começar aqui. Eu vou escolher alguns posts que eu peguei ao longo da semana e a gente vai ver algumas aberrações. Eu vou começar com esse aqui, que é o que eu mais não gosto. É que o Cleitinho chegou, terror de Satã. Já meditei na palavra, porque eu sou sagaz. Hoje vai ter culto do jovem. Vem pra igreja de viado. Hoje vai ter culto do jovem. Hoje vai ter culto do jovem. Vem pra igreja. É que o Cleitinho chegou, terror de Satã. Já meditei na palavra, porque eu sou sagaz. Hoje vai ter culto do jovem. Vem pra igreja de viado. Hoje vai ter culto do jovem. Hoje vai ter culto do jovem. Hoje vai ter culto dos jovens, o terror de Satanás. E aí tá o primeiro
Esse primeiro vídeo para mim é terrível, assim, ele é horroroso. Por algumas coisas. Primeira coisa, que é um critério do que eu vou trazer aqui toda vez nesse programa, é trazer vídeos que estão nas timelines das igrejas e não das pessoas. Porque se esse vídeo tivesse na timeline de uma pessoa, de um mídia, eu já acharia ruim. Mas tudo bem, ali, até eu faço aqui na ChurchCon, eu faço piada, crio meme, tá tudo certo. Na página pessoal você não está se obrigando a fazer missão, mas na igreja é diferente, é um perfil institucional, é uma marca, é um lugar onde você está criando relações. E esse tipo de trend, que com certeza ela engaja, ela vai espalhar, né? Tanto que apareceu aqui no meu feed, eu falo que o meu algoritmo me odeia, porque só traz esse tipo de coisa, quando não traz coisas piores ainda que vem de igreja. Então, beleza, vai engajar, vai espalhar. Só que espalhar para a igreja esse tipo de conteúdo, o que agrega? Duas pessoas da mídia não são relevantes para o contexto missional da igreja, como pastoreio ou como um tipo de testemunho. Eles são extremamente relevantes para capturar o conteúdo da igreja e transmitir. Mas eles não são conteúdo. É essa questão da falta de relevância. A outra coisa que me passa nesta trend específica é uma arrogância, né? Você colocar o óculos escuro, entrar na igreja como se fosse um jogador de futebol. Aí tem alguns ali que eles põem a mão no chão, quase faz o sinal da cruz e entram na igreja como se a mídia fosse alguma coisa muito importante ou mais importante do que qualquer pessoa que entre na igreja, né? Do pastor ao apenas a pessoa que está assistindo aquele culto. Então essa trend me pega muito mal mesmo, eu acho que ela é terrível, e essa é uma das trends que eu colocaria aqui, o carimbo de autuado. Não faça isso, não faça isso. O conteúdo da igreja tem que ser o conteúdo da igreja, e nada que distraia isso vai fazer sentido, né? Nem apontando para um ministério, muito menos para as pessoas, e muito menos ainda quando a gente está falando que as pessoas estão se auto-vangloriando, como é o caso dessa imagem aqui. Não tem propósito nenhum, não vai alcançar pessoas, não vai transformar vidas, não vai tocar ninguém com esse tipo de imagem. Então esse é o primeira trend autuada, inaugurando o fiscal do feed, para que a gente consiga analisar e transformar essa realidade que está muito ruim. E aí vamos para o próximo, eu separei aqui um interessante também que me pegou. Vamos ver aqui, ó. Que me chama, estamos vivos pela graça, toda honra ao Senhor. É que o Cleitinho chegou, terror de Satã. Que me chama, estamos vivos pela graça, toda honra ao Senhor. É que o Cleitinho chegou, terror de Satã. Opa, e aí de novo, né? A gente está falando de uma trend onde o mídia é o centro das atenções num perfil de igreja. Não faz muito sentido, né? É diferente no contexto da entrada na igreja para esse contexto de uma pessoa meio celebridade, mas continua ruim, né? No feed da igreja não faz muito sentido, não me parece ser interessante para a missão. Então vamos lá, mais um aqui, que é o da tal da, se eu não me engano, é o tal da mídia atrasado. Vamos lá, vamos ver. É isso aí, ó. Mais um vídeo que de fato não fala nada. Eu acho esse nem muito engraçado para estar numa timeline de igreja, né? Acho que nem pelo humor ele contribui muito. E traz um sinal de descompromisso do voluntariado, que também não é uma imagem legal para passar. Quando a gente fala que voluntariado é serviço, é adoração, a gente está em missão quando a gente se voluntaria na igreja, você fazer uma trend que o mídia está atrasado, você está colocando uma imagem negativa, né? Uma pecha negativa tanto no Ministério da Mídia quanto nessa questão do voluntariado. Você está diminuindo a importância do que a gente faz como voluntário na igreja. Então, para mim, essa trend também é a segunda autuada aqui, que não faz sentido. A gente falar mal da gente mesmo como mídia
e a gente mostrar que é possível você fazer o voluntariado de qualquer jeito na igreja. E eu acho que isso é uma agressão ao sagrado, é uma agressão a Deus, né? A gente reforçar esse tipo de comportamento, mesmo que seja uma piada, não é legal. Eu acho que a gente tem que trabalhar outras ideias, outras criações, outros criativos para que de fato a gente faça sentido no lugar de missão. E bora para a próxima aqui, a terceira. Eu vou abrir aqui no Repente, vamos ver, tem algumas seleções aqui, eu vou trazer a terceira. Achou que era fácil que nem no Instagram? Achou que era fácil que nem no Instagram? Agora tá acordando às 4 da manhã. Agora tá acordando às 4 da manhã. Achou que era fácil que nem no Instagram? Achou que era fácil que nem no Instagram? Agora tá acordando às 4 da manhã. Agora tá acordando às 4 da manhã. Achou que era fácil que nem no Instagram? Eu gosto dessa trend, acho legal, porque a gente, mídia, sofre pra caramba na igreja, a gente trabalha demais, eu acho legal ela. Só que ela, na timeline da igreja, não faz sentido nenhum. Se fosse num perfil dos mídias da igreja, se fosse no perfil dos personagens aqui, talvez fosse legal. Se fosse no perfil da ChurchCon, seria muito legal. Você, se voluntariou na mídia achando que ia ser fácil, tá aí, sobrinho do pastor, toma, tá trabalhando. Mas aqui não faz sentido na timeline. Por que você... Na verdade, o que está fazendo aqui é afugentando possíveis voluntários que estão vendo a timeline da igreja. Tá falando que o pessoal trabalha lá desde as 4 da manhã e o trabalho é pesado, que não tá legal. É esse tipo de mensagem que a gente precisa analisar. O que uma trend passa, né, de mensagem para quem está assistindo de fora. E aí essa, para mim, por conta da localização, por ter sido postada na timeline da igreja, e detalhe, muitas dessas trends estão sendo postadas nos ministérios de jovens, que também está errado, porque o Ministério de Jovem tem que ter o mesmo compromisso missional do que a timeline da igreja. Então não faz sentido, não cabe esse tipo de trend, onde o mídia está sendo exposto, ou onde o músico está sendo exposto, qualquer voluntário está sendo exposto, na timeline da igreja. A timeline da igreja precisa ser pensada para construir bons conteúdos que engajem e que iniciam conversas. E aí eu acho que esse é o ponto. Então esse é o terceiro autuado, é o último de autuação de hoje. E eu vou trazer aqui um agora que eu acho interessante para a gente ver que tipo de conteúdo poderia ser construído, né, nas nossas timelines. Eu acho bem legal quando a gente pensa provocações ao próprio evangelho ou ensinamentos que a gente possa confrontar com humor. Nesse caso, não é uma trend que está dentro de igreja, é um perfil pessoal, que inclusive é muito bom para seguir, mas eu acho que traz um pouco de inspiração para a gente olhar com carinho e com cuidado. Então vamos ver esse vídeo aqui e você depois vê se concorda comigo, porque esse aqui não está autuado, tá? Será que eu sou um crente coaching? Ah, não, Giovana, pelo amor de Deus, chega dessa trend. Enquanto tem tema, tem vídeo. Então não. Será que eu vou distorcer contextos bíblicos para colocar o homem no centro da pregação? Será? Será que eu vou te dar 5 chaves para você entrar na sua terra prometida? Será? Será que eu vou dizer que você não tá prosperando na vida porque você tem que mudar o seu vida? Será que eu vou pregar arrependimento e confissão de pecados? Será? Será que eu vou pregar que Deus quer te fazer feliz? Será? Será que eu vou culpar a desigualdade social e a sua falta de dinheiro no fato de você não destravar a sua mentalidade de escassez? Será que eu vou dizer que você é como José do Egito, que foi chamado pra governar? Será? Será que eu vou te incentivar a você entrar na loja da Rolex e pisar com a planta dos seus pés? Porque onde você colocar os seus pés, tocar, mas ali é o seu território de conquista. E olha que legal, com uma trend leve, pegando a trend do Será, que falaremos talvez no próximo programete sobre essa trend.
ela traz contestações sobre a teologia que você e eu estamos consumindo hoje nas igrejas, né? Ela fala mal sobre a teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, teologia coach, traz a palavra governar, que é a palavra da moda hoje nas igrejas. É bem interessante, é bem legal. E acho que nesse lugar, inclusive, o humor poderia ser um artifício de linguagem para as igrejas trabalharem. Eu acho que isso é um recurso super rico, né, tá no campo da beleza, de trazer uma linguagem sofisticada, tem muita coisa ali por trás, além de ter uma rotina. Ela faz esses vídeos com essa mesma estética, muitas vezes o feed dela vai bombando, o algoritmo começa a entender como sendo a produção de conteúdo principal dela e vai entregar melhor. E aí eu vou terminar esse vídeo que a cada uma das trends autuadas aqui, eu fui trazendo uma reflexão que basicamente, resumindo tudo isso aqui, usar trend não faz sentido se não corrobora e colabora com a missão da igreja. Não faz sentido usar uma trend de um ministério no feed da igreja, não faz uma trend apontando para uma pessoa no feed da igreja, porque a igreja precisa gerar conteúdo missional, precisa gerar conteúdo que convide as pessoas para irem para a igreja, de certa forma, precisa levar conteúdos de campanhas que possam tocar o coração das pessoas de alguma forma, transformar essas pessoas de alguma forma ou convidar para uma conversa de outra forma, né? Então essas trends que a gente mostrou, as 3 autuadas aqui, de nada ajuda, né? Por exemplo, o último vídeo, que eu acho que é o legal, traz uma reflexão. Pô, que teologia que você está seguindo? Será que essa teologia é bíblica? Faz sentido dentro do texto? Né? E não faz, nenhuma dessas teologias tão adequadas. E aí, depois de tudo que eu falei aqui, vou terminar com um vídeo do David Thomas, que é um influenciador de comunicação muito legal, tem um conteúdo muito legal. Ele traz uma pitada além do que eu estou fazendo aqui nesse programa, e eu vou trazer também algumas pessoas desse segmento de comunicação para igrejas que falam e influenciam, trazendo pontos de vista interessantes. Ele fala sobre a linguagem e a estética do que a gente está fazendo e não está comunicando. Lembra que eu falei que a igreja está cada vez mais difícil de conversar com as pessoas que não são crentes? Ele fala bastante isso nesse vídeo, e eu acho que esse vídeo é fundamental para a gente entender um pouco mais do que estamos fazendo e o que não devemos fazer. Vamos lá? A gente precisa parar de copiar o conteúdo de outras igrejas, porque tá cantando igual. Muitas igrejas dizem que querem alcançar pessoas, mas produzem conteúdo como se estivessem falando só para outras igrejas. É uma espécie de dialeto interno, um código fechado, uma comunicação que faz total sentido para quem já está dentro de um ecossistema evangélico, mas que soa distante, artificial, ou até mesmo incompreensível para quem está fora dele. E aí mora a contradição. A igreja que nasceu para anunciar as boas novas ao mundo, em muitos casos, está se comunicando apenas com o seu próprio reflexo. Porque comunicar não é apenas publicar versículos bonitos com fundo desfocado, nem participar de trend gospel ou copiar o design da igreja que viralizou na semana passada. Comunicar é traduzir a verdade de forma inteligível. É fazer com que a pessoa cansada, ansiosa, ferida, cética ou até mesmo confusa consiga olhar para aquele conteúdo e pensar: isso falou comigo. E não algo como: isso é coisa de crente falando com crente. E quando o conteúdo nasce da obrigação, ele quase sempre morre na irrelevância. A linguagem do reino nunca foi sobre complicar. Jesus não falava para impressionar os escribas apenas. Ele falava de sementes, moedas, portas, pais, filhos, festas, dores, perdas, trabalho, fome, medo, esperança. Ele comunicava o invisível através do cotidiano. Isso é linguagem humana, isso é comunicação viva. O problema é que muita igreja hoje fala como instituição antes de falar como gente. E ninguém se sente alcançado por uma instituição que não sabe soar mais humano. Ser estratégico não é secularizar a mensagem, é torná-la compreensível. O evangelho não precisa de firula, mas também não merece preguiça criativa. E no final a pergunta é simples: o que estamos produzindo hoje aproxima as pessoas reais de uma verdade eterna, ou só alimenta um ecossistema onde igrejas copiam igrejas, aplaudem igrejas e falam cada vez mais uma língua que o mundo já não entende? Perfeito, perfeito. Estamos cada vez mais isolados, cada vez mais
presos em nós mesmos e fazendo missão para tirar crente da igreja do lado. E eu concordo 200% com isso. Temos feito criatividade de baixa qualidade, temos copiado trends que não fazem muito sentido com o que devemos ser. E a missão, quando Jesus a coloca na rua, né, se faz homem e coloca-se diante de nós no dia a dia, era uma missão acessível para todos e por todos. E a gente tem feito uma missão excludente, que não conversa, que não anda no chão, que não ouve o que está acontecendo e que se torna irrelevante porque a gente está virando só um mercado de 24 bilhões de reais no último ano e que só abastece o nosso ego, porque as músicas são cada vez mais feitas para a gente e não mais para fora para alcançar as pessoas. Temos os nossos dialetos próprios, temos as nossas vestimentas próprias, e isso só nos torna cada vez mais uma barreira entre Jesus e as pessoas, entre a igreja e a cidade. Então, o meu convite é para você repensar, a partir desse programa, que é bastante reflexivo, apesar de trazer esse tom ácido de piada, é para a gente refletir o que a gente está fazendo como comunidade evangélica e principalmente como comunicadores desta comunidade evangélica. Então, seja bem-vindo ao Fiscal do Feed. Na próxima quarta-feira a gente se encontra e eu espero que, de fato, durante essa semana você repense e pense, caso você já esteja fazendo o melhor para o seu feed e para o feed da igreja. A gente se vê e não seja autuado, não queira aparecer nesse programa, hein?